Prezados irmãos e irmãs, nós vamos dar início à nossa reunião com a presença da Santa Vó Rosa aqui entre nós. Santos e anjos dos céus também estão nos abençoando e nos preparando para as grandes vitórias. Em nome do nosso santo irmão Aldo, eu apresento aos irmãos e irmãs a minha saudação, desejando a bênção e a paz de Jesus, nosso Senhor, com a bênção do nosso Deus poderoso na comunhão do seu Divino Espírito. Desejo a bênção da nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, e a bênção da Santa Vó Rosa, nosso Consolador. Que a bênção e a paz e o amparo do nosso santo irmão Aldo estejam sobre nós. Amém. Convido aos irmãos e irmãs que puderem para se colocarem em pé. Em sentido de oração, vamos orar. Santíssimo Deus, onipotente Pai celestial, Senhor bendito, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, nós aqui estamos reunidos em Teu santíssimo nome, iniciando mais esta reunião, todos unidos numa só fé, num só Espírito e num só amor, te louvando, te adorando e te agradecendo, meu Pai, porque o Senhor é digno, o Senhor merece. Aqui estamos ouvindo a sua voz, recebendo a sua bênção poderosíssima, através da pessoa bendita da nossa Santíssima Vó Rosa, que nos dias presente ao outro Consolador, que Jesus, seu amado Filho, prometeu e enviou para nos revelar a Tua santíssima e bendita vontade. Por tudo isso, ó Pai, nós te louvamos, te adoramos e muito te agradecemos. E também prestamos todo louvor, adoração, gratidão sincera a todos os Teus santos e anjos. E agora, ó bendita e santa Vó Rosa, eu rogo a bênção e a paz da Senhora para todos nós, Teus filhos, nesta reunião, para que sejamos ricamente abençoados, com a nossa fé fortalecida, com muito ânimo, coragem, sabedoria e muita paciência. Nas mãos benditas da Senhora, apresento mais esta reunião, em Teu santíssimo nome, eu declaro a mesma iniciada. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem violão, e que marcha confiante, pois é integrante do povo celestial. Declaramos o nosso estandarte
neste caminho, pois lá no céu eu sei que um dia irei chegar, porque comigo vai neste caminho a Santa Vó a me guiar.
eu vou rever-te, ó Santa Avó, com grande fervor. Vou conhecer, Virgem Maria, e o meu Jesus. Todos os santos e meu Deus, ó Criador. Amém. Prezados irmãos e irmãs, eu agradeço a sua presença nesta reunião em que a Santa Avó Rosa está aqui, olhando para nós, sorrindo e nos preparando para as grandes vitórias. É o meu desejo que os irmãos e irmãs sejam ricamente abençoados, todos voltem para suas casas com seus espíritos enriquecidos, com todo o poder do nosso Pai, e que sejam felizes e bem-aventurados em todo o seu viver. Meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem para esta reunião, no boletim de número 3.851, tem o tema o seguinte: fé inabalável. A fé inabalável é uma confiança profunda e firme em Deus, em seus santos, que permanece sólida mesmo diante das adversidades. Trata-se de uma convicção que não se abala pelas circunstâncias, pois está alicerçada na certeza de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A Epístola aos Hebreus define com clareza: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa fé transcende a crença intelectual e uma entrega do coração, como ensina o apóstolo São Paulo aos Romanos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A palavra fé significa confiança, crença, credibilidade. Ter fé é rejeitar a dúvida, abraçar a confiança plena em Deus. A fé é o alicerce da vida espiritual, como ensinada por Jesus. Se tiverdes fé
como um grão de mostarda, e disser a este monte, passa de daqui para acolá, e ele passará, e nada a vós será impossível. Na Igreja Apostólica, a fé é fundamentada em princípios doutrinários revelados, infalíveis, que sustentam o Evangelho do Reino dos Céus. Essa fé se expressa acreditando e crendo. Na Trindade Excelsa, composta por Deus, seu Espírito Santo e seu amado Filho Jesus Cristo, cremos em Deus, nosso Pai, como Criador do universo, da terra, do céu, da natureza, de todos os santos e anjos e da criatura humana. Sendo um ser todo-poderoso, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Cremos no Divino Espírito Santo de Deus como o superior e inspirador do céu, da terra e do próprio Deus. Cremos em Jesus, seu amado Filho, que sempre esteve diante de Deus, sendo o primeiro Espírito criado por Ele. Por isso também chamado de primogênito do Pai, e que veio a este mundo como homem, nascido da Virgem Maria, santa e pura, para aplicar a justiça divina, também o juízo de Deus, bem como para salvar a humanidade do pecado e oferecer a oportunidade de arrependimento aos bons e humildes de coração. Na Virgem Maria Santíssima, imaculada, predestinada e bendita entre todas as mulheres, foi escolhida por Deus para ser a mãe de seu Filho Jesus. Sua missão lhe concedeu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Mãe de Deus, Rainha dos céus e Mãe do povo de Deus. Na Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador prometido por Jesus, nascida predestinada para essa missão, recebeu de Jesus a revelação de que no tempo certo se tornaria o glorioso Espírito Consolador e fundaria a sua Santa Igreja na terra, dotada de poder de revelação, pois falava em nome de Jesus, conduziu com mão forte a Santa Igreja Apostólica por 16 anos. Essa missão lhe concedeu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e receber o galardão de Consolador e Rainha dos céus. Carinhosamente, nós, apostólicos, a chamamos de Vó ou Santa Avó Rosa. No Santo Irmão Aldo, primaz da Igreja, sucessor da Santa Avó Rosa, o Consolador, e último profeta a cumprir tão honrosa missão para Deus. Nascido predestinado com espírito forte e um cérebro perfeito, foi escolhido por Deus, por Jesus e pela Santa Avó Rosa, para dar continuidade à obra que teve sua origem na missão da Santa Avó Rosa. Entre nós, revelando os mistérios e a vontade de Deus, sempre glorificou o Pai e os seus santos. Por meio de seu ministério, cumpriu-se a promessa de Jesus quando disse: haverá um só rebanho e um só pastor. O Santo Irmão Aldo é esse pastor prometido, tendo cumprido sua missão que lhe deu o título de o grande profeta de Deus, sendo considerado ainda em vida como anjo de Deus entre nós, cumpriu fielmente a sua missão, preparando esta Igreja Apostólica em pleno desenvolvimento e tornando-a apta a divulgar o reino do céu na terra. Os anjos e santos de Deus, pois são seres vivos e poderosos que auxiliam a Deus e obedecem em tudo. Quando designado pelo Criador, podem vir à terra para amparar os bons e humildes de coração,
cooperando com Deus na missão de abençoar, salvar, proteger, curar e também realizar milagres. Na salvação, pois toda pessoa que, com fé, santifica a sua alma aqui na terra, ao concluir seus dias de vida, pode ter plena convicção que será vitorioso e entrará nos céus, conforme sua conduta e obras realizadas neste mundo, receberá de Deus o reconhecimento e um galardão, desde que tenha uma fé inabalável e cumpra as leis e os mandamentos divinos. Afirmamos que a fé e as obras são o caminho da santidade. Jesus ensinou que a fé deve ser acompanhada de obras. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoarde, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, minhas irmãs, esta fé ensinada na Igreja Apostólica, ela remove montanha. Foi a fé que Jesus sempre teve, porque, irmãos, Ele veio a este mundo para vencer o nosso inimigo, vencer o autor do pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, há pessoas que não conseguem chegar à posição de ter fé. Sabe por quê? Ele tem que ver, ele tem que pegar. E a fé verdadeira não se vê, não se pega com a mão. Agora alguém fica perguntando, como é que Deus se formou? Amado, para a mente humana não tem explicação, não adianta. O cientista, quando força demais a mente para descobrir os mistérios divinos, fica louco. Então, meus irmãos, não adianta querer descobrir como é que Deus se formou. Só Ele sabe, né? Sabemos que o Espírito dele é a fonte de tudo. Esse próprio Espírito criou o Pai, criou Jesus e criou os demais santos. Então, a fonte criadora está no Espírito do Pai, porque Ele inspira o próprio Pai no comando do seu reino. Agora, como é que Ele se formou? Ninguém sabe. Só quem está no céu, né, irmãos? A não ser a Santa Avó Rosa, quando esteve no corpo, né? Recebeu o dom de conhecer. E o nosso santo irmão Aldo. Mas vamos lá rapidamente. Nosso Deus, lá no céu amado, tem um exército muito grande de santos e anjos. Irmão, não tem como calcular. Olhando para a humanidade, os homens falam, a Terra tem tantos milhões de habitantes. Nem sabem o que estão falando. Será que consegue contar tintim por tintim quanto que tem? Não. Fala que São Paulo tem 11 milhões de habitantes, mas acho que tem muito mais, né, irmãos? Imagina, São Paulo, 11 milhões de habitantes. Como é no céu? Amado, muitas vezes mais. Então, nosso Deus achou por bem, porque primeiro, irmãos, Ele criou o céu, uma região, irmão, que a mente humana não consegue chegar lá. A mão não pode pegar, os olhos não podem ver. Amado, é segredo, mas a nós foi revelado esse segredo. Então, rapidamente, nosso Deus achou por bem vir até aqui, porque antes de ser criado
esse universo, essa terra, irmão, diz a Bíblia Sagrada, aqui era um mar de água. Não existia terra, somente água. A terra está sobre as águas, viu, irmãos? Ao redor da terra tudo é mar. Me parece que a maior parte é água do que terra, né? Não sei mais ou menos, acho que 30% é terra, 70% é tudo água. Então ele veio trabalhar. Ele começou a trabalhar falando, haja isso, haja aquilo, e assim por diante, né, irmão? Ele trabalhou 6 dias, o 7º descansou. Mas a sua última obra qual foi? O homem. E será que ele falou, haja homem? Não, ele não disse haja homem. Porque, irmão, quando ele fala haja homem, já aconteceu. Haja porque já fez. Ele haja o mar, haja a terra, assim por diante. Ele não disse haja homem. Mudou, irmão, a expressão. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Dá para entender que o nosso Deus também é um homem muito lindo, brilhante como o sol. Nossos olhos não suportam ver ele, viu, irmãos? Não tem como. Se der tempo, vamos falar sobre isso. Quem sabe amanhã, né, quando a Santa Vó Rosa ia ao céu, era levada à presença do Pai. Quem sabe amanhã falamos sobre esta parte, tá? Mas em si, criou aquele homem por nome Adão. Como foi que ele criou? Fez o boneco do pó da terra, naquele boneco soprou nas narinas, colocou nesse boneco, nesse corpo nosso, né, irmão? O seu espírito que também é santo, viu, irmão? Não criou um espírito pecador, não criou um homem pecador, um homem santo porque Deus é santo. Ele só cria santo porque ele é santo. Mas aquele homem estava sozinho. Imaginou o homem sozinho neste mundo, ia morrer de tristeza, né? Aí Deus falou, é bom que o homem não fique sozinho. Deu nele um profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou dele uma costela e criou a Eva. E quando ele despertou do sono, irmão, acho que ele levou um espanto, um susto, né? Ao ver do seu lado uma rainha e ele como rei. Irmão, Deus criou o homem para reinar e não para ser escravo. Nosso Deus é o rei dos reis. Criou o homem para ser rei como ele é rei. Infelizmente, o homem perdeu o seu reinado. O homem caiu em tentação. Por culpa de quem? Por culpa do nosso Deus? Não. Então vamos rapidamente, por que Deus criou um homem? Porque ele também é um homem espiritual, não é um homem carnal como nós. Mas para provar que ele é um homem, criou esse corpo e nesse corpo colocou o seu espírito. E aquele casal, amado, Adão e Eva, estava num lindo jardim. Sabe como era a vida de Adão e Eva? A vida de criança. Vida doce. A criança é feliz e não sabe, né? Quando a gente é pequeno, tem uma pressa a ficar grande. Depois que fica grande, ô vida dura. É dura mesmo. Não é fácil. É difícil. Então Adão e Eva estavam num lindo jardim, jardim do Éden. Amado, não sabia o que era a luta, Deus o alimentava, Deus estava com eles continuamente. Mas o nosso Deus achou por bem enviar um anjo do céu por nome Lucibel para cuidar daquele casal. Aquele anjo não conhecia a terra. Amado, tem santo que não conhece a terra e o Pai não deixa vir à terra. Porque se ele deixar, irmão, corre risco de ficar aqui, não voltar mais para o céu. Por que falo assim? Porque Lucibel... Por que chamou o nome de Lucibel? Anjo lindo e poderoso. No céu ele era serviçal, ele servia a Deus continuamente. Então, anjo lindo e poderoso, anjo serviçal. E quando ele chegou na terra, irmão, o que aconteceu com ele? Ele ficou orgulhoso. Sabe o que ele falou para ele mesmo?
Aqui quem manda sou eu. Resultado, irmão. Primeiro passo, o que dominou ele? O orgulho. Ficou orgulhoso porque Deus entregou a chave da terra na mão dele. Cuida da terra para mim, cuida da raça que eu vou multiplicar ela através daquele casal Adão e Eva. Vou multiplicar a raça. Você vai cuidar do meu povo. Segundo passo, ele teve inveja. Por quê? Ele viu Deus habitando em corpo humano, porque esse corpo veio da terra, aqui ele colocou o seu espírito. Irmãos, ia chegar a hora, Deus iria unir aquele casal. E com a união daquele casal, sabe o que ia acontecer, amado? A terra seria povoada de santos. E o inimigo sabia de tudo isso. Olha a atitude dele, vou atrapalhar os planos de Deus. Aí, meus irmãos, só que Deus avisou, né? Irmão, Deus é um pai, Deus é um amigo, Deus avisa. Ele não deixa nada escondido, ele avisa. Por isso ele é a verdade. Avisou aquele casal, se pecar, certamente morrerá. E o inimigo sabia que se houvesse o pecado, aquele casal perdia a vida da alma, aquele casal era desligado do céu, aquele casal seria filho das trevas, e ele o dominava com o pecado, com o seu poder esmagador e maligno. Então mentiu para Eva. Pode fazer tudo o que quiser, nada é proibido, mas Deus avisou, em tal coisa não pode tocar. Amado, o que é que Deus ensina a nós? Não brinque com o pecado. Alguém vai brincar com o pecado, vai ficar a mancha do pecado na alma, no coração da pessoa. Agora ele proíbe? Não. Ele não proíbe ninguém pecar. Se ele proibisse, Lucibel não seria um traidor, porque o primeiro traidor que pisou na terra foi Lucibel. Hoje se fala tanto em traição, né, irmão? Não é a primeira vez que tem traição na terra, não. O primeiro traidor foi Lucibel. Traiu a Deus, traiu o casal. E resultado? Vamos lá rapidamente. Ele fez o casal se unir antes da hora. E quando aconteceu a união, meus irmãos, abriu os olhos deles. Eles pôde ver, irmão, como dois caminhos. Caminho do céu, caminho das trevas. O caminho do céu fechou para eles. Perdeu a inocência de criança. Sabe aquela vida doce? Sabe aquela vida num paraíso? Ligada a Deus, irmão, aquela ligação, aquela unção divina, aquela paz, aquela alegria, voltou para Deus. Caíram em tentação. Caíram em pecado. E o nosso Deus ainda estava com eles, estava passeando no lindo jardim, e perguntou: Adão, cadê você? Estou escondido. Aí Deus perguntou: o que aconteceu, Adão? Ele disse: a mulher me fez pecar. Aí a mulher é culpada, né? Coitada. Será que é culpada mesmo? Eu não acredito. Amada, a culpa não é totalmente dela. Culpada é Lucibel. Eu vim de tão longe aqui, né, irmãos? E se eu chego aqui e brigo com o irmão, com uma irmã? Os irmãos são culpados? São, mas quem é mais culpado é o pastor. Qual é a função do pastor? Trazer a paz e promover a paz. E se ele vem brigar, ele é lobo devorador. Foi o que se deu com o nosso inimigo. A função dele seria pastorear o rebanho de Deus. Por isso Deus enviou ele à terra. Mas, irmão, Deus sabia de tudo. Sabia que alguém iria trair ele, alguém iria tomar posse da terra, alguém iria, irmãos, fazer tudo para separar a criatura, o ser humano do nosso Deus, e aconteceu. Alguém pode perguntar, por que Deus não proibiu? Ele não proíbe, ele avisa. Ele orienta, viu, irmão? Mas ele não pode proibir. O reino de Deus não é um reino de proibição, é um reino de liberdade.
mas ele orienta. Tem uma frase que diz assim: palavra de nosso Deus, plante o que quiser e vai colher o que plantou. Assim rege a lei de Deus. Dá um direito a cada pessoa. E até um certo ponto fazer aquilo que quer, desde que não venha a desobedecer a lei do país, né, irmão? Porque depende da situação, pode ser punido pela lei do país. A lei de Deus não proíbe, não, irmão. Dá um direito, escolha. Infelizmente, quando aconteceu, amados, olha a situação que chegou então, né? Nosso Deus aplicou sua justiça, seu juízo, expulsou Lucibel do céu com os seus anjos, porque, irmãos, ele não saiu sozinho. Ele levou muitos anjos com ele. Os irmãos já viram em alguma região, quando acontece um sair da igreja, ele não sai sozinho? Leva vários com ele? Aquelas maldades contra o malvado foi uma pessoa só? Não. Amado, nem sei quantos, foi vários. Pessoas que comeu com ele na mesa. Pessoas que muito ele ajudou. Tornaram Judas Iscariotes. Era inocente? Não. São culpados? São. Mas totalmente culpado? Não. Por que não? Porque os seres humanos, irmão, em si mesmo, ele não faz certas coisas. A força do mal faz pressão. Acaba, irmão, levando. A força de Deus é diferente. Ele não força ninguém. Ele dá tempo ao tempo. Ele bate no seu coração, irmão, devagarzinho. Não chega derrubando a porta e empurrando tudo. O ladrão chega derrubando, empurrando e leva tudo com ele, né? Deus é diferente, ele bate na porta devagar, e se a porta abre, ele vai fazer morada, ali ele vai ficar, fazer morada no coração dos seres que entrega a ele. Então, foi expulso o nosso inimigo com os seus anjos, e aqui na terra implantou o seu reino, irmão, reino das trevas, reino da morte, reino do pecado. Irmão, sabe aquele reino? Tem aparência de beleza, aparência bonita, mas é trevas. Então o nosso inimigo, para enganar alguém, para enganar uma moça, ele aparece como um moço bonito, até pintado de ouro, né? Coração lobo devorador. Só a casca é bonita, coração não é não. Para enganar um moço da igreja, coloca uma moça bonita, pintada de diamante. Ô, coisa mais linda, o que está dentro dela? Onça que devora. Amada, assim é as trevas. Ele não aparece como um velhinho andando de bengala, não. Uma velhinha mancando, não. Aparece como alguém bonito, brilhante. Porque ele, para enganar alguém, se transforma até em anjo de luz. Tem esse poder ainda. Mas ele é trevas. Trevas do pecado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aquele casal foi expulso do lindo jardim, não mereceram mais porque perderam aquela consciência de criança, perderam, como eu falei, criança é feliz e não sabe, Adão e Eva eram felizes e não sabia. Mas Deus avisou, o aviso de Deus foi uma alerta, não quiseram dar lugar ao aviso do nosso Deus. Aquele casal foi expulso do lindo jardim. E Deus falou para aquele casal, de hoje em diante, se quiser viver na terra, terá que ser com o suor do seu rosto, irmão, e não mais com aquela ligação com Deus, aquele alimento do céu. Aí veja, irmão, o que aconteceu. Nosso inimigo ficou revoltado. Ele não queria ser expulso do céu. Teve que sair. Porque lá, irmãos, não pode habitar ninguém que contraria a Deus. Aqui na terra está tudo dominado por ele, né? Lá no céu não, irmão. Todos têm que estar igual a Deus, fazendo a vontade dele, se quiser ficar lá. Caso nem chegue lá, né, irmão? Ele morava lá, o nosso inimigo, mas agora aqui está o reino dele. Por isso falou Jesus, o mundo jaz no maligno. Nosso inimigo domina esse mundo. Adão e Eva, então, ficou vivendo embaixo de escravidão. Amados, na família daquele casal, o irmão tirou a vida do outro por inveja.
Situação chocante, né, irmãos? E o nosso inimigo, com sua revolta, e pensando, irmãos, porque perdeu tudo de Deus, né? Não pode mais ter aquela unção divina, aí jogou todo tipo de enfermidade, guerra, peste e fome sobre a humanidade, irmão, para despicar. Bom, já que eu não posso mais ir lá, vou escravizar teus filhos, tuas filhas. Amado, ele escraviza mesmo. Para barrar o nosso inimigo, Deus enviou muitos profetas, mataram muitos profetas. Essa mensagem fala do profeta Daniel e Jó. Muitos foram mortos, mas para derrotar o inimigo mesmo, Deus prometeu Jesus, o Filho unigênito, o primeiro criado no céu. Prometeu que enviaria, através de quem? De uma virgem santa e pura, de uma virgem humilde e corajosa, que se entregou nas mãos de Deus. Amado, nasceu predestinada a ser a mãe de Jesus. Não foi um pedido dela. Ela não pediu. A escolha de Deus recaiu sobre ela. Então o anjo veio falar com ela, dizendo: Maria, bendita és tu entre todas as mulheres do mundo. Eis que darás à luz um filho e chamarás o nome de Jesus. E o nosso inimigo não gostou da promessa. Fez tudo para derrotar a mãe e o filho amado. E a luta foi travada, né, irmãos? Mas Jesus veio para vencer a morte, e venceu a morte mesmo. Ele falou: eu venci a morte. Aquele que crê em mim, também vencerá. Foi tudo muito fácil para ele? Amado, tudo muito difícil. Mas ele venceu. Estava ele naquele corpo representando o seu Pai. Então, meus amados, Jesus foi o foco do poder de Deus na terra. Porque se não fosse ele, os homens não conheciam nosso Deus. Para ver com os olhos, né, irmão? Porque profeta do passado, Abraão acreditou muito em Deus, recebeu a promessa de um filho por nome Isaque, e assim por diante, até que chegou em Moisés, Josué, até que chegou na terra prometida ao pai Abraão, e da tribo de Judá, de um dos 12 filhos de Jacó, nasceu Jesus, da linhagem de Davi. Mas não puderam provar a imagem de Deus como provou Jesus. Porque Jesus falou para aquele povo: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, estava ele ali representando o seu Pai, em forma de homem. Meus irmãos, minhas irmãs, ele ia atrás das pessoas sofredoras, carentes, humildes, né, irmão? Imaginou se Jesus viesse num berço de ouro, o que seria dos humildes e carentes? Infelizmente, né, irmãos? Estava tudo abandonado. Irmãos, ele viveu como mendigo. Alguém olhava para ele e desprezava, quem sabe a roupa rasgando. Tem uma mensagem da irmã Odete que fala assim, até chocante. Jesus, quando estava na terra, andando com os pés sangrando, a sandália desfazendo de velha, só tinha uma sandália nova quando alguém lhe dava. As roupas todas rasgando, só tinha uma roupa nova quando alguém lhe ofertava. Coisa chocante, né, irmãos? Deixou toda a glória do seu Pai para vir na terra, num corpo, irmão, nascido da Virgem Maria, e viver como mendigo, dependendo da caridade humana. Mas aqueles que olhavam a ele como mendigo não sabiam o coração dele, né, irmãos? Estava ali uma luz, uma chama, o poder de Deus naquele coração, dando vida. Por isso ele falou: eu sou a vida, e vida tenho para dar. Mas ele não deu vida para todos. Deu vida para aqueles que se entregou a ele e procurou então fazer a sua vontade. Então, amado, Jesus venceu a morte, não pôde completar sua missão,
porque não foi aceito pelos homens, os homens o rejeitaram, mas ele venceu. E prometeu que voltaria, e voltou, porque ele está aqui, através da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e ela provou a fé dela em Jesus. Amanhã vamos falar sobre ela, a fé que ela sempre teve em Jesus. E através dela, amado, preparou o Santo Irmão Aldo. Então, quem é o Santo Irmão Aldo? Como eu disse, Jesus foi o foco do poder de Deus. Sabe uma luz assim, irmão? Quem olha para aquela luz vê o brilho. Ali era Jesus com todo o poder do Pai, como uma luz brilhando, uma luz muito forte. Assim foi o Santo Irmão Aldo, aquela luz intensa, irmão, porque se não fosse ele, nós não sabíamos que a Santa Avó Rosa é o Consolador. Então o foco da Santa Avó Rosa foi ele. Ele revelou a nós que a Santa Avó Rosa não morreu, deixou o corpo, tomou posse do seu galardão, naquele dia 26 de outubro de 1970. Ela é a grande vencedora. E ele também venceu, viu, meus irmãos? Depois de tanta luta, muitos se revoltaram contra ele, tentando o derrotar, mas ele é o grande profeta de Deus, é o grande vencedor. E ele está aqui, amados, sorrindo para nós, pedindo nossa união. Então, para finalizar esta reunião, vamos ouvir o último hino apresentado com nossos irmãos do coral, de número 276, que tem o título Irmão Aldo Coroado. E com muita fé a coroa
Amém. Prezados irmãos e irmãs, amanhã tem mais. A Igreja Apostólica, cada reunião é como uma mesa completa de todo o alimento. Nós vamos aproximar desta mesa e vamos nos alimentar. Não estou falando de arroz e feijão, né, irmãos? Como amanhã, né? Churrasco, Coca-Cola, né? Amado, é um alimento espiritual. O Santo Irmão Aldo está aqui, sorrindo para nós, dando a nós as suas qualidades, especialmente a humildade, porque Ele é o grande vencedor. Em nome dele agradeço a presença de todos. Amado, voltem amanhã. Amanhã a reunião é 10 horas, né? Então estamos aqui mais uma vez, não só com a nossa presença, mas Ele está aqui, Santo Irmão Aldo. E muitos santos e anjos estão também. Por quê? Para nos abençoar e levar nossas orações até a presença do Pai. Convido aos irmãos e irmãs que estão assentados para ficarem em pé. E nós vamos fazer uma oração encerrando mais esta reunião. Santa Avó Rosa bendita, nossa Mãe, nossa Rainha, nosso poderosíssimo Espírito Santo Consolador, da promessa do nosso Divino Mestre Jesus. Muito contente, muito feliz, todos unidos, numa só fé, num só Espírito, num só amor, chegamos ao término de mais esta reunião, em que nós o realizamos para a honra e glória do nome da Senhora, porque a Senhora é digna, a Senhora merece. Aqui está representando o nosso Deus. Também todo louvor, adoração, gratidão sincera ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ao Santíssimo Espírito do Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus, a Maria Santíssima e ao nosso Santo Profeta Irmão Aldo. Ó bendita e Santa Avó Rosa, eu rogo neste momento a bênção e a paz da Senhora para todo o nosso povo, porque a Senhora é a bênção do nosso Deus, preparado e enviado para um povo nesta terra, e uma parte deste povo somos nós que aqui estamos, diante do teu altar de graça. Santa Avó Rosa, abençoa nossas vidas, a nossa saúde, fortalecendo a nossa fé, nos dando sabedoria, humildade. Reveste nós, teus filhos, com a sua graça e com o seu infinito poder, para que possamos resistir toda e qualquer influência de pensamento e sentimento que não é bom, e estar na mais perfeita comunhão de espírito com a Senhora, neste momento de oração, sendo alimentado e fortalecido, ó bendita Mãe, com a sua graça, com a sua virtude e com o seu infinito poder. Apresento nas mãos benditas da Senhora os pedidos de oração, os quais os nomes aqui se encontram nesta caixa ao lado deste púlpito. Bendita Mãe, a Senhora sabe aquilo que cada um dos teus filhos, amigos e parentes precisam e merece. Peço que envie os teus anjos para levar a tua paz, seu amor, sua alegria, também a fé na Senhora, nos teus santos e anjos e nessa santa doutrina. Santíssima Avó Rosa, alimente todos eles com a sua graça, com a sua virtude e com o seu infinito poder. E agora, minha Santíssima Avó Rosa, encerrando mais esta reunião, todo o teu povo despede com a sua paz. Peço para que a Senhora guie seus passos através dos santos e anjos que aqui estão, guardando e livrando nós, teus filhos e filhas, de todo o mal e de todos os perigos. E que a bênção da Senhora, que é a própria bênção do nosso Deus, na comunhão do Divino Espírito do nosso Pai, estejam sobre nós. A bênção e a paz de Jesus, nosso Senhor, e da nossa bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima. Que a bênção e a paz e o amparo do nosso Santo Irmão Aldo permaneçam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos, que a Santa Voz acompanhe até amanhã.